Quero continuar aqui a nossa conversa, acho que eu posso continuar, né? A partir de agora, estou muito, assim, desejoso de continuar essa conversa, né? E a gente está difícil de continuar, quando nós começamos falando em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, dos versos, né? Os versos 48 e 50, mas estamos indo desde o 41, né? Então, os versos destaque, o texto base é Lucas 2, 48 a 50. Eu ia pregar sobre o dia do pastor, o pastor, né? Também, por ser dia do pastor. Mas nós precisamos continuar essa conversa. Tivemos essa belíssima apresentação, esse trabalho do Kids. Ontem foi dia, né, o dia da família, a festa da família. Então, faz muito mais sentido agora, né, eu continuar falando sobre essa questão da paternidade, falando sobre pais e filhos, onde nós começamos há 2 domingos atrás. Semana que vem, ceia aqui à tarde, e então falaremos também um pouco sobre o que é ser um verdadeiro pastor à luz da Bíblia. Também recomendo a você que ouça essa semana a palavra pregada no culto das 10 horas da manhã pelo pastor Jonas Neves, o nosso pastor, que de verdade foi uma palavra do céu, falando a respeito de Jesus Cristo, o nosso sumo pastor. Então vale a pena mesmo ouvir a palavra do nosso pastor, a palavra que Deus pôs no coração dele, amém? Edifique a sua vida ouvindo a palavra do nosso pastor também. E semana que vem, na ceia, eu vou falar então sobre outro lado que Jesus ensina a respeito de ser um pastor e também de identificar um verdadeiro pastor. Nós estamos vivendo dias difíceis e precisamos aprender a discernir quem de fato exerce o dom do Espírito Santo, esse dom pastoral, e quem não exerce. Quem se diz, se intitula ou se auto-intitula pastor, mas não é. E a Bíblia diz que nos últimos dias isso aconteceria. Então é uma palavra de alerta, de ensino. Semana que vem nós vamos aprender sobre isso. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse texto que diz assim: quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos, procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Há 2 domingos atrás começamos essa conversa, comentando aqui sobre essa experiência dessa família, desse casal, Maria e José, a respeito desse tempo, desse momento na vida de Jesus, seu filho. Jesus com 12 anos aproximadamente, já 12 anos, e ali esse casal voltando, né, de uma festividade, das festas, né, da festa da Páscoa, eles voltando para a cidade natal, acabam percebendo que Jesus não estava mais no meio deles. Acabaram percebendo a falta do filho. E isso nos traz uma identificação tão forte nos dias de hoje, porque muitos e muitos pais estão perdidos no exercício da sua paternidade. Muitos e muitos pais andam agoniados, aflitos, porque estão perdendo os seus filhos. Melhor dizendo, talvez não fisicamente, mas perdendo o coração de seus filhos. Muitos pais já não sabem mais aonde andam os seus filhos. Não sabem aonde está depositado o coração de seus filhos. Então nós podemos aplicar esse cenário nesse contexto também. E eu só vou lembrar você dos primeiros que nós já falamos. Nós já falamos que pais precisam ser bons filhos para serem bons pais. Nós falamos que pais precisam perseverar na prática e no ensino dos bons costumes, mesmo que isso implique em sacrifícios de tempo, de recurso e atenção. Também falamos que pais precisam estar atentos a cada movimento dos seus filhos, mais que vigiar os passos, conhecer o coração dos filhos. Falamos também aqui que pais precisam saber quem são os melhores amigos dos seus filhos, onde os seus filhos, nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos em que eles escapam, para onde eles vão? Aonde eles se refugiam? Com quem eles vão abrir o coração?
Isso nós também falamos aprendendo no estudo desse texto. Também falamos que pais precisam aprender a voltar atrás e recomeçar, quando as coisas dão errado. Diga assim, aprender a voltar atrás quando as coisas dão errado. Foi isso que José e Maria fizeram quando perceberam a falta de Jesus, não é? Eles primeiro procuraram entre os que estavam ali, mas percebendo que não estava ali, eles voltaram atrás, lá no começo, lá onde eles foram, aonde o propósito que os levou, não é, a estar lá em Jerusalém. E ali retomaram a caminhada. E hoje eu quero continuar no verso 46. Acompanha comigo, por favor. Nós já fizemos menção. Se você quiser o estudo completo disso, você encontra no nosso site, está na internet, e você pode ouvir a pregação todinha que foi feita até o que eu falei aqui, tá bom? E hoje eu não vou repetir. Verso 46, continua a leitura comigo, porque nós estamos aprendendo literalmente, versículo a versículo, o que Deus nos ensina a respeito da verdadeira paternidade, da paternidade que é um santo propósito de Deus. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a ele. Muito bem, Maria e José, percebendo a falta de Jesus, ficam preocupados, começam a ficar desesperados, angustiados, e imagine o cenário de um pai e de uma mãe que percebe que perdeu os filhos. O que é que passa? Quem já enfrentou isso aqui de alguma forma? Já ficou preocupado com os seus filhos, onde ele está, o que ele está fazendo, meu Deus, será que vai chegar, será que não vai chegar? Quem tem filho adolescente, então, é bênção. Porque o filho, quando é pequeno, anda aqui, né? Anda na mão, dá umas escapadas, assim, dá susto, mas uns filhos de 12, de 13, de 15 anos, meu Deus, você já começa a dizer, era para ter chegado, não chegou. Ai, meu pai, o que está acontecendo? Será que ele está bem? Quantas coisas não passam pelo coração dos pais, pela cabeça dos pais. E pai é especialista em sofrer por antecipação. Pai, eu digo pais. Dentro do quadro pais, ressalto, destaco as mães. Mãe sofre, gente. Pai sofre, mas mãe sofre dobrado. E nós, homens, pais, tentamos apaziguar aquilo que não se consegue apaziguar, né? Só Jesus para acalmar o coração de uma mulher, de uma mãe, em relação aos filhos. Por isso eu quero que nós aprendamos aqui, depois desse cenário de sumiço de Jesus, eu fico imaginando o que é que poderia ter pensado, não é? Maria e José. Será que ele foi raptado, meu Deus? Raptaram Jesus. Ai, meu Deus, ele achou que bateram nele, roubaram, começaram a pensar numa tragédia. E será que ele se machucou? Será que ele caiu num buraco? Será que uma cobra o picou? Naquela época era muito comum isso. Será que ele se machucou? Está sozinho, está sofrendo? Será que se juntou a Imagina Jesus se juntar a má companhia, né? Mas vamos falar aqui porque esse é o cenário nosso. Então, humanamente falando, né, podia ser a preocupação de muitos pais. Será que ele se juntou a más companhias? Tantos e tantos julgamentos que nós como pais fazemos, não é verdade, gente? Mas esses pré-julgamentos são danosos. Nós sofremos por antecipação. Nós começamos a colocar caraminhola na cabeça e problemas no coração, sem mesmo saber exatamente o que está acontecendo. E isso é ruim para nós e é ruim para os nossos filhos. Porque nós começamos a suspeitar de coisas que possam nem estar passando pela cabeça e pelo coração dos nossos filhos. Onde você estava, menino? Onde você estava, menina? Bom, aqui o quadro nós vamos ver lá na frente. Vai falar, estava na igreja. Já pensou? Mas eu pensei que você tinha se machucado. Mas eu pensei que você tinha isso. Mas eu pensei que você estava com não sei quem. Vamos aprender então com o verso 46, essa lição de Deus que diz que pais precisam lutar contra o pessimismo e combater os maus pensamentos em relação aos seus filhos. Você ouviu o que a Bíblia está ensinando a gente?
A gente tem que parar de começar a inventar histórias na cabeça. Deixar, afastar essas histórias malignas que o diabo quer plantar no nosso coração. Esse terrorismo que o diabo gosta de fazer no coração do ser humano. Não é? E que alguma coisa ruim está acontecendo. Tem uns que têm até premonição. Estou sentindo uma coisa ruim. Então expulsa, filho. Você está sentindo? Então amarra e manda embora em nome de Jesus. Não é verdade? E que fica sentindo e passando mal, né? Mas não faz nada, fica só sentindo e passando mal. O verso 46 nos ensina isso. Que pais precisam de fato lutar contra esses maus pensamentos, esse pessimismo, e combater esses maus pensamentos em relação aos seus filhos. Nós precisamos aprimorar a nossa confiança em Deus, irmãos. A nossa confiança em Deus, como a palavra diz, lá em 1 Pedro 5,7, repita comigo: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Diga assim: eu quero entregar, Senhor, todas as minhas preocupações ao Senhor, pois eu sei. Agora eu quero ver quem repete: eu confio que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. O Senhor tem os seus olhos colocados sobre mim, sobre os meus filhos e sobre a próxima geração. Diga: sobre os meus netos que ainda não nasceram. No meu caso, né? Para aquele que tem neto que já nasceu, sobre os seus netos também estão os olhos do Senhor, os cuidados de Deus. Os olhos de Deus não estão fechados. Ele está vendo cada movimento nosso e cada movimento da nossa família. E eu quero hoje ministrar ao seu coração por essa palavra e perguntar pelo Espírito Santo a você: o que é que te preocupa agora? O que é que te preocupa nesse exato momento? O que é que está indo no seu coração em relação aos seus filhos, à sua família, ao seu casamento até pode ser? O que é que te preocupa e que está roubando a paz do seu coração agora? Qual medo você tem? Quais são os medos e inseguranças que estão batendo a porta do teu coração agora? Eu queria que você fechasse os olhos um instante. Eu não estou com pressa, não. Eu não tenho pressa, porque essa palavra de Deus é para curar a nossa vida. Essa palavra de Deus é para fortalecer a família. É para nos ensinar a caminhar mais do jeito de Deus. Fala com o Senhor agora. Talvez você, pai e mãe, tenha muitas preocupações. Talvez você tenha que aprender a entregar nas mãos de Deus e confiar que Deus Ele vai fazer o melhor na vida do seu filho, na vida da sua filha. Coloque essa situação diante do Senhor. Para de brigar com Ele. Para de discutir tanto. Para de prejulgar seus filhos. Para de presumir histórias. Para de pensar aquilo que nem está passando no coração dos seus filhos. E você está dizendo, está achando que pode estar acontecendo. Fale com Deus agora, querido. Por favor, fale com o Senhor. Feche os teus olhos. Aprenda a entregar ao Senhor as suas preocupações. Querido Deus, diante da Tua palavra que está sendo ensinada, profetizada nesse púlpito hoje, nós, família do Senhor, confiamos que Tu és o nosso Pai. Nós não somos órfãos, Senhor. Temos um Pai perfeito, um Pai que cuida de nós, um Pai sempre presente, um Pai que sabe tudo que vai no nosso coração, que conhece todas as nossas necessidades. E nós queremos apresentar esse coração de filho ao Senhor. Muitos de nós, pais, estamos inseguros, às vezes mais inseguros que os nossos filhos. Nossa alma anda mais atribulada do que a alma dos nossos filhos. E porque andamos atribulados, acabamos por agitar o coração dos nossos filhos. Ajuda-nos como pais. Ajuda-nos, Deus, a acalmar o nosso coração,
ajuda-nos a ter paciência, ajuda-nos a ter confiança em Ti, para que o nosso coração, tranquilo e confiante no Senhor, possa transmitir tranquilidade e confiança ao coração dos nossos filhos. Que nós venhamos, ó Deus, a tratar as coisas como elas são, diante das evidências, e não diante de prejulgamentos, diante de histórias criadas pela nossa carne, e mesmo das mentiras de Satanás ao nosso coração. Que nós aprendamos a confiar em Ti, e aprendamos também a confiar nos nossos filhos, porque eles são bênção do Senhor, eles são herança bendita do Senhor, e nós queremos assim viver para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém? Diga assim: eu preciso lutar contra o pessimismo e combater todos os maus pensamentos em relação a mim mesmo, em relação à minha família, em relação a tudo que me cerca. Amém, queridos? Verso 47, vamos para frente aqui. Diz a palavra de Deus assim: todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que ele dava. Está falando aqui de Jesus. Já estamos lá de volta em Jerusalém, lá no templo, e já estamos vendo chegando ali o cenário, e vendo ali Jesus sendo elogiado, sendo admirado pela sua postura. Todos os que o ouviam estavam muito admirados, e com sua inteligência, e com as respostas que ele dava. Vamos aprender mais uma lição então? Diga assim: pais precisam desenvolver o hábito de elogiarem, encorajarem e promoverem os seus filhos. Diga: elogiar, encorajar e promover. Como é que Maria chegou falando com Jesus quando ela chegou e viu Jesus no templo? Como é que foi? Mais ou menos? Não precisa ser exatamente aí lendo o texto. Filho! Ai, meu Deus! Estou tentando fazer o jeito de Maria agora, né? Ai, Jesus! A gente fala muito de Jesus, né? Mas esse é um outro... Ai, Jesus, né? Ai, Jesus! Meu filho, por que você fez isso, meu filho? Como que você está aqui? Poxa, meu filho, você tinha que estar lá conosco. Como é que você está aqui? Que susto que você nos deu! Enquanto ela estava nesse estado, com esse coração, todos estavam percebendo o que realmente estava acontecendo. E estavam admirados, estavam elogiando, estavam assim, expressando, não é? O valor daquele momento para Jesus. Então nós pais também precisamos aprender a elogiar, a encorajar e a promover os nossos filhos. Muitas vezes os outros é que estão elogiando os filhos. Muitas vezes os nossos filhos estão sendo promovidos por grupos estranhos. Estão sendo encorajados a fazer coisas que não deveriam, mas por grupos que os admiram. Por pessoas e por amigos, entre aspas, né? Que os elogiam, os promovem e os desafiam a fazer coisas para agradar o grupo e assim fazer parte do grupo, serem aceitos pelo grupo. Você que é pai sabe do que eu estou falando. Quantos filhos já começaram a fumar para demonstrar que eles realmente são valorosos e podem passar pelos ritos de iniciação, né, dos muitos grupos por aí. Às vezes é o cigarro, às vezes é a bebida, pior ainda, às vezes é a droga, às vezes é algum tipo de ação ilícita que se pratica, alguma loucura. E assim, muitos dos nossos filhos, muitos dos filhos por aí, estão fazendo coisas, correndo risco, perdendo sua vida, porque estão sendo elogiados lá fora, mas não estão sendo elogiados dentro de casa, não estão sendo vistos e encorajados pelos seus próprios pais, naquilo que estão fazendo de bom, naquilo que sabem fazer de bom. Muitas vezes pais não estão nem percebendo. Filho
não é? Começa a tocar um dlem-dlom lá, desafinado, né? Pastor Gil, que é da área de louvor, né? Dlem-dlom, ai pai, o louvor lá da igreja, dlem-dlem-dlem, não filho, larga isso aí que você não leva jeito para isso não, né? Não sei, às vezes nem olha, tá bom. Filho vem mostrar um desenho, não é? E o pai não para de ler o jornal ou a revista, ou pior, não sai da frente do celular, da internet, do Facebook, de outras coisas que está, não, agora estou ocupado, não dá devida atenção, não valoriza aquele momento do filho. Nós, pais, precisamos aprender a valorizar os nossos filhos, amém, gente? A elogiar, encorajar e a promover. Perceba o seu filho, perceba naquilo que ele é bom, encoraje, promova seu filho. Sabe, dlem, põe ele numa escola de música, paga um curso de música para ele, vem mais cedo para a igreja, sabe, se tem um grupo que está começando a ensaiar e abrindo espaço, né, para novatos, para aprender bateria, para aprender, enfim, guitarra, canto, sabe, investe um pouco mais do seu tempo, pai, para que o seu filho realmente se aprimore naquilo que ele tem demonstrado aptidão. Nós precisamos aprender a fazer isso, porque o diabo é sedutor, o mundo também seduz, e eu vou dizer uma coisa, eles sabem muito bem elogiar e seduzir a família, e se nós não tomarmos cuidado, eles vão achar cada vez mais espaço no coração da nossa família, cada vez mais espaço no coração dos nossos filhos. A melhor abordagem de Maria talvez tivesse sido alguma coisa assim: ah, Jesus, que bom que você está aqui no templo, meu filho, nós estamos orgulhosos de você, e nos desculpa, viu, filho, porque nós não percebemos que você não estava mais na caravana. Eu acho que essa era a verdade. A fala verdadeira seria essa, não seria? Quem concorda com isso? Deixa eu ver. Seria muito melhor do que chegar, o que você está fazendo aqui? Meu Deus do céu! Primeiro que a obrigação é dos pais, né? Perceber os filhos. Em primeira instância, né? Acima de tudo. Filho está aprendendo, filho está em aprendizado. Então não adianta imputar a responsabilidade só sobre ele. A gente tem que assumir as responsabilidades da gente. Amém, queridos? Você está comigo ainda? Verso 48, por favor. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E aqui eu já emendo, já estou falando, já falei um pouco antes, né? Só reforçando. A admiração dos pais de Jesus não era a mesma admiração das pessoas que estavam no templo. Eles ficaram admirados, ou seja, espantados, né? De vê-lo ali. Porque não correspondia com tudo aquilo que tinha ido ao coração deles. Eles achavam que tinha acontecido pior. E quando chegaram lá, estava acontecendo o melhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua família, que o melhor de Deus vai acontecer. Que ao invés do pior, das coisas ruins desse mundo, das tuas muitas preocupações como pai, como mãe, aquilo que às vezes vem tentando, sabe, roubar a paz e a alegria do teu coração, vai ser revertido em boa admiração. Você vai se orgulhar dos seus filhos, você vai elogiá-los, você vai admirá-los, e você vai aprender a celebrar com eles os dons e a graça de Deus no coração deles. Você vai aprender a viver isso, amém? Esse verso também nos ensina. Pais precisam aprender a reagirem de acordo com os fatos, e não com as suposições ou à luz das emoções e sentimentos. Vamos dizer isso juntos? Diga: eu preciso aprender a reagir de acordo com os fatos, com a realidade, e não com suposições ou à luz das minhas emoções e sentimentos. Já viu assim, criança está indo, está tranquila, aí está chegando assim, ali perto de algum lugar, está perto da tomada, não está na tomada, está perto da tomada. Meu Deus, criança está indo assim para lá, e daqui a pouco a mãe está assim: menino,
cuidado! Pelo amor de Deus, sai daí! Ai meu Deus, você vai se machucar! Já viu isso? Está perto de um cachorro e diz assim, cuidado que ele vai morder, cuidado com isso aqui. Depois a criança pega trauma de animal e não sabe nem por quê. Depois fala assim, eu não sei por que ele tem medo de cachorro. Meu Deus do céu, estava indo brincar com um poodle e você achou que era sucuri? Não é verdade? Você pôs toda uma carga, pais costumam fazer isso, coloca toda aquela carga, aquele peso em cima da criança, que não é nem daquela, a criança nem está percebendo isso, a criança nem está sentindo isso, sabe, a criança nem passou pela cabeça dela, pelas emoções dela isso, e vem mãe e pai, blum, põe aquela carga pesada, aí a criança fala, meu Deus do céu, né? Nunca mais, cachorro, nunca mais, sai cachorro, né? Vai virar um inimigo número 1, né? Gente, nós precisamos de fato aprender isso. E muitos dos pais hoje, né, porque também não foram ensinados, também porque os pais também fizeram muitas dessas coisas, não é? Nós vivemos num tempo difícil, num mundo realmente que causa pânico, não é? Um mundo que jaz no maligno, o diabo é especialista em fazer terrorismo, ele é o pai do terrorismo, ele é o senhor das trevas, não é verdade? Mas nós somos filhos da luz, aleluia, e nós temos que lançar luz nas trevas. Então está a criança indo lá para o lugar perigoso, ao invés de você, o que você vai fazer? Vai um pouquinho aqui assim, pega na mão dela e fala assim, olha lindão, tem um outro negócio legal para a gente fazer aqui, e muda o foco, dê um foco melhor para a criança. Não precisa se desesperar, não precisa ralhar com a criança naquele momento. Você não ensinou ainda, você está ensinando. Ela está aprendendo o que é perigoso, o que não é perigoso. Então não adianta você colocar todo esse desespero em cima, porque não vai ajudar nada, só vai piorar. Lança luz nas trevas, lembra disso? Diga, luz nas trevas. Está indo para alguma coisa ruim? Ofereça o melhor. Nós somos especialistas em dizer não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo, isso é do diabo, aquilo é do diabo. Aí daqui a pouco fala assim, eu estou perdido, tudo é do diabo. Que é isso? Esse diabo é poderoso mesmo, hein? Camarada, tudo é dele, a música é dele, a dança é dele. Meu Deus do céu, o cara está com muito mesmo. E olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? O povo crente anda dando ao diabo aquilo que não é dele, viu? O povo crente anda dando demais coisas a Satanás, atribuindo muito a Satanás aquilo que não é dele não, viu, meu? Seus filhos são do Senhor. Sua casa é do Senhor. Tudo que é teu, por posse e herança, vem do Senhor e para a glória dele. Então comece a lançar luz nas trevas. Maus pensamentos, bota bons pensamentos de Deus lá. Pensamentos de morte, põe pensamentos de vida. Pensamentos, ameaças, medos, aquelas coisas que começam a oprimir a sua vida e começam a dar as más notícias amanhã. Ai meu Deus, amanhã. Ai meu Deus, amanhã. Diga, o meu amanhã está cuidado por Deus, já está garantido nas mãos de Deus. O Senhor é comigo hoje, o Senhor foi ontem e Ele será amanhã também, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele cuida de mim. Amém? Vamos parar de ser propagadores do terrorismo, anunciadores de más notícias. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus, e propagadores das boas novas em Jesus Cristo. Amém, lindos? Está comigo aí ainda? Aleluia. Vamos para o verso 49, vamos adiantando a nossa vida aqui. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Como a moçada fala, toim, né? Ou então, spá. O pessoal fala, spá. Podia ter saído sem essa.
Por que vocês estão me procurando, tão aflitos desse jeito? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Aqui tem um ensino bom para nós, viu? Vamos repetir? Diga assim: pais precisam saber que existe uma agenda de Deus para cada filho. Vamos repetir isso? Pais precisam saber que existe uma agenda de Deus para cada filho. Nós, pais, temos que nos preocupar em dar melhor aos nossos filhos, sim. Isso é um princípio bom, não é errado. Mas o que é que nós temos julgado que é melhor? Qual é a escala de valores que nós temos estabelecido para dar melhor aos nossos filhos? O que você tem considerado como bom? Isso está alinhado com o reino de Deus e com a vontade de Deus? Com as expectativas de Deus? Nós acabamos de afirmar que nós precisamos descobrir que Deus tem uma agenda especial para os nossos filhos, sim ou não? Então qual é a agenda de Deus que os seus filhos estão cumprindo agora mesmo? Aqui, Jesus, um adolescente de 12 anos, ele está representando cada filho e cada filha que ao atingir a puberdade, meus irmãos, essa idade da adolescência ou pré-adolescência para a adolescência, tem que estar, diga, tem que estar. Diga, agora é só para os pais. Fala, agora é só para os pais. Diga, nós pais, temos que entender que os nossos filhos, desde a tenra infância até a sua adolescência, tem que estar totalmente envolvido com as coisas de Deus. Mas, meus irmãos, quando eles tiverem 12 anos, ou perto disso, quando eles estiverem entrando na puberdade, nós temos que entender que eles têm que estar 100% envolvidos na casa de Deus, na obra de Deus, na palavra de Deus, totalmente mergulhados no discipulado, no ensino de Deus, conhecendo Jesus intimamente e tendo um relacionamento pessoal com Deus. Diga, relacionamento pessoal. Essa questão do desprendimento de Jesus, de ir buscar o templo, os doutores da lei, de estar ali discutindo a Bíblia, a palavra de Deus naquela época, a Torá, não é o Antigo Testamento. Ele estava ali discutindo os livros de Moisés, os profetas, os salmos. Ele estava ali com os doutores da lei, com os homens mais maduros. E estava ali conversando sobre esse assunto. Que adolescente hoje está fazendo isso? Olha o silêncio mortal. Que adolescente hoje na igreja senta aos pés de homens mais maduros para conversar sobre as coisas de Deus? Aí muitos vão dizer, o senhor é muito antiquado, isso já passou. O senhor está vivendo na época lá de José e Maria. Meus irmãos, isso é Olã, isso é princípio eterno de Deus, isso é um caminho reto, um caminho eterno, que não pode passar na nossa vida. E porque nós estamos, sabe, mais preocupados talvez em oferecer a melhor escola, talvez preocupados se os nossos filhos vão ter trauma por não frequentar o melhor shopping da cidade, preocupados se nós não dermos um iPhone para os nossos filhos, um smartphone para os nossos filhos, eles vão ser cidadãos de 5ª categoria. Nós estamos preocupados com tantas coisas, mas nós temos que lembrar que Deus tem uma agenda para os nossos filhos. Deus tem o melhor para os nossos filhos. E o melhor para os nossos filhos é serem educados aos pés do Senhor, tendo mentores, tendo tutores, tendo professores, instrutores na palavra de Deus, estando no meio dos homens, estando no meio das mulheres mais maduras, aqueles homens, aquelas mulheres que já aprenderam a caminhar com Deus e já têm experiências de fé e que podem acrescentar algo no coração dos nossos filhos. É a hora de confirmar a identidade e o destino dos nossos filhos.
o santo propósito de Deus, quem eles são em Cristo, quem eles são em Deus e para que eles foram criados, para que eles nasceram. Uma boa pergunta para você fazer para o seu filho, para o filho de 12 anos, 13 anos principalmente, né? Filho, para que você existe? Ele vai falar, hã? Se meu pai está meio... Será que ele está bebendo? Que pergunta estranha. A gente nem gasta muitas vezes tempo com isso, né? Com os nossos filhos. Não os coloca aos nossos pés também, para conversar sobre as coisas de Deus. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos implantar a agenda de Deus de volta no lar. Nós precisamos implantar a palavra de Deus de volta no coração dos nossos filhos. Nós precisamos gastar tempo com eles. E se você tem filhos pequenos, filhos que estão na puberdade, filhos adolescentes, é agora! Corre! Corre! Porque vai haver um tempo em que vai ser muito mais doloroso e muito mais difícil. Mais difícil do que construir é ter que derrubar um castelo erguido para depois começar de novo uma construção. E você tem a oportunidade de pegar um alicerce puro e lançar ali naquele fundamento, o bom fundamento de Cristo, e edificar sobre esse fundamento uma casa para a glória de Deus, um templo para a glória de Deus. Isso é papel dos pais, em especial seu papel, homem, meu papel, papel do pai, apoiado pela mãe, pela mulher, apoiado pelos avós, pelos tios, apoiado pela comunidade da fé que é a igreja, mas o papel é do pai. Comece agora mesmo, se você não está fazendo, restaure o discipulado na vida dos seus filhos, e isso é para as meninas também, amém? Pai também tem que colocar as meninas perto dele e ensinar a palavra de Deus a elas. Isso não é cultura machista, só vamos educar os meninos. É todos os filhos, são todos os filhos. Amém, queridos? Onde é que você quer que seu filho chegue? Onde você quer achar o seu filho daqui a um tempo? Aonde você quer achá-lo quando ele estiver mais velho? Na melhor escola, no clube mais badalado da cidade, no shopping preferido, né, da moçada, ou com o povo de Deus, na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus para Deus. Eu quero meus filhos na casa de Deus, com Deus, no meio do povo de Deus, fazendo as coisas de Deus e para Deus. Amém? Verso 50, e nós vamos já encerrando. Mas eles não entenderam o que ele disse. Olha isso aqui. Mas eles não entenderam o que ele disse. Eu acho que talvez eu tenha falado agora e muita gente não está entendendo. Eu acho que agora mesmo eu acabei de falar, mas muita gente está dizendo assim: eu não entendo bem isso, ou eu não aceito isso. Os pais de Jesus também não entenderam naquele momento. O que ele queria dizer exatamente com isso? E isso nos ensina mais uma coisa aqui. Pais precisam despertar e dar crédito a tudo o que já ouviram da parte de Deus em relação a criação dos seus filhos. Você acha que Maria não tinha sido avisada da missão e do propósito de Jesus? Tinha ou não? Sim ou não? Quantas vezes você acha que Maria recebeu revelação de Deus a respeito disso? Da missão, do propósito, de como seria a vida, dos embates, dos desafios, do sofrimento. Ela sabia tudo a respeito, e José também, sabiam tudo a respeito do propósito da vida e de tudo que se seguiria com a vida de Jesus. Pelo menos daquilo que era o principal. Quantas vezes você, pai,
assim como eu, já ouviu falar a respeito da palavra de Deus, de como se deve ensinar filho? Quantas vezes você ouviu o versículo, Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Quantos já ouviram esse versículo, por favor? Uma vez só? Milhares de vezes. Quantas vezes você ouviu falar de Deuteronômio capítulo 6? Ensina aos teus filhos todas as palavras que têm ouvido de mim, e ao levantar e ao deitar, e andando pelo caminho. Quantas vezes você ouviu Deuteronômio capítulo 6? Quantas vezes? Muitas vezes. E no entanto, nós estamos nos perdendo e deixando de entender, estamos desavisados muitas vezes, nos sentindo até espantados, quando somos exortados a voltar para um caminho que já devíamos estar praticando e aplicando há muito tempo. Ficamos surpresos, muitas vezes. Já vi pais dizendo assim: não, meu filho não vai ser missionário, não. Meu filho vai ser engenheiro. Meu filho vai ser médico. Ah, músico, levita. Que é isso? Isso aí é para depois. Isso aí é diversão. Isso aí é lazer. O filho está todo empolgado, está todo comprometido na casa de Deus. E o pai está dizendo assim: já estudou piano? Já estudou inglês? Já estudou francês? Já fez a lição de matemática? Não estou dizendo que isso que não é importante, gente. Tudo isso é muito importante. Mas o mais importante do que o seu filho ser um graduado, um pós-graduado, um PhD nessa vida, o mais importante ele é ser um amigo de Deus. O mais importante ele ser íntimo do Senhor. O mais importante ele ser nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Isso é a coisa mais importante. Os nossos filhos serem santos do Senhor. E ferirem, ou melhor, transformarem essa terra, não é? Serem transformadores com a bênção do Senhor. Eu vou parar por aqui, né? Que o tempo já foi. E eu quero então orar por vocês, orar com vocês. Pode ser? Depois nós temos mais 3 versículos ainda para terminar. É verdade, gente. E eu quero muito continuar compartilhando isso com você. Isso, de verdade, está sendo bênção para a sua vida? Para a vida dos filhos também? Para a vida dos filhos também? Também, né? Também. Na semana que vem vai ter mais, né? Na semana que vem a gente vai falar da palavra, depois nós vamos voltar de novo sobre esse assunto, e assim vamos completando, tá certo? Mas nós também vamos falar para os filhos aqui, tá bem? Eu quero agora que você se coloque em pé, por gentileza, e nós vamos orar todos nós. Primeiro de mãos dadas, se você puder, por gentileza, dê a mão ao seu irmão, à sua irmã, e vamos nos unir como uma só família. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da proteção de Deus, mas nós precisamos muito mais do próprio Deus na nossa vida e dentro da nossa casa. Pais e filhos, filhos e pais, porque a proposta de Jesus, a vinda de Jesus, Ele veio para converter os corações, Ele veio unir o céu à terra, Ele veio unir, juntar o antigo ao novo. Jesus é aquele que estende os braços e dá a mão ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Ele liga todas as profecias do passado e mostra, não é tudo se cumprindo e ainda o que vai se cumprir no Novo Testamento. Jesus é o que não pode faltar na nossa vida, para que o coração do pai se converta ao coração do filho, e o coração do filho se converta ao coração do pai, para que a terra não venha ser ferida por maldição, para que a tua casa não fique debaixo de maldição, mas para que a bênção do Senhor transborde na sua vida. Corações convertidos, o perdão de Deus estabelecido dentro do lar, marido e mulher vivendo nessa santa comunhão, vivendo com seus filhos, ensinando seus filhos também a serem santos do Senhor, a perdoar e a pedir perdão. Meus irmãos, não tem outra receita. Não tem outra receita. Ou nós nos voltamos para isso, ou nós vamos nos perder. Vamos perder os nossos filhos, e vai ser cada um para um lado,
e isso vai ser uma grande desgraça. Deus não quer isso. Levante a mão do seu irmão agora e ore por você e por ele. Por favor, coloque a sua vida, a sua casa, a sua família, mas a família do seu irmão ao lado também. E peça a Deus em nome de Jesus, que nos faça uma só comunidade, um só corpo, uma comunidade de iguais, de pessoas que pensam a mesma coisa, pessoas que seguem o mesmo princípio, o mesmo valor, que andam na mesma lei, que creem no mesmo Senhor, que seguem a única Bíblia, a palavra de Deus. Pessoas que não inventam outras leis, que andam nos caminhos do Senhor e que desejam obedecê-lo de todo o coração. Que os nossos filhos possam viver seguros no nosso meio. E se porventura algum deles escapar de nós, eles serão amparados pela comunidade da fé. Eles vão encontrar nos outros irmãos, nos nossos irmãos, muitos que vão dizer a eles: olha, querido, teu pai está certo, tua mãe está certa, obedeça teu pai e tua mãe, porque eles estão seguindo ao Senhor. É isso mesmo que o teu pai e tua mãe disse, porque eles estão ensinando você aquilo que a Bíblia ensina. Aqui na nossa casa também é igual, aqui na nossa família é do mesmo jeito. Senhor, nós precisamos viver essa comunidade de pessoas que têm tudo em comum, pessoas que realmente vivem o mesmo Evangelho. Senhor, ajuda-nos para que esses muitos evangelhos sejam totalmente, Senhor, dissipados, e prevaleça só o Evangelho de Cristo, prevaleça só a palavra do Senhor, porque nós somos o teu povo, somos os teus filhos, criados à tua imagem e semelhança, chamados família de Deus, e assim queremos viver, e assim queremos criar os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, para que eles sejam geração bendita do Senhor, para a tua glória, em nome do teu Filho Jesus. Amém, queridos? Que a paz do Senhor seja com você e sua casa. E juntos nós estaremos aqui domingo que vem. Amém? Aprendendo mais com o Senhor.